Audiolivro da Lux. Título: Inteligência Emocional. Subtítulo: A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Autor: Daniel Goleman, PhD. Editora Objetiva. Capítulo 15. O preço do analfabetismo emocional. Continuação. Mal-estar emocional. Essas estatísticas alarmantes são como o canário no túnel do mineiro, cuja morte avisa que há pouco oxigênio. Além desses números advertentes, a situação das crianças de hoje pode ser vista em níveis mais sutis, em problemas do dia a dia que ainda não desabrocharam em crises mesmo. Talvez os dados mais reveladores de todos, um barômetro direto da queda nos níveis de competência emocional, venham de uma amostra nacional de crianças americanas de 7 a 16 anos, comparando sua condição emocional em meados da década de 70 e no fim da de 80. Com base em avaliações de pais e professores, houve uma piora constante. Nenhum problema se destacou. Todos os indicadores simplesmente se arrastaram para o lado errado. As crianças, em média, estavam se saindo de modo mais medíocre nos seguintes pontos específicos: retraimento ou problemas sociais, preferir ficar só, ser cheio de segredos, amuar-se muito, falta de energia, sentir-se infeliz, ser demasiado dependente, ansioso e deprimido, ser solitário, ter muitos medos e preocupações, necessidade de ser perfeito, sentir-se desamado, sentir-se nervoso ou triste e deprimido. Problemas de atenção ou de pensar. Incapaz de prestar atenção, devaneio, agir sem pensar, nervoso demais para concentrar-se, sair-se mal no trabalho de escola, incapaz de afastar pensamentos. E por último, delinquente ou agressivo. Andar com garotos que se metem em encrencas, mentir e trapacear, discutir muito, ser mal com os outros, exigir atenção, destruir as coisas dos outros, desobedecer em casa e na escola, ser teimoso e macambúzio, falar demais, provocar demais, ser esquentado. Embora cada um desses problemas isolado não cause estranheza, tomados como grupo, são barômetros de uma mudança de maré, um novo tipo de toxicidade vazando e envenenando a própria experiência da infância, significando abrangentes déficits de aptidões emocionais. Esse mal-estar emocional parece ser um preço universal da vida moderna para as crianças. Embora os americanos muitas vezes denunciem seus problemas como particularmente ruins em comparação com os de outras culturas, estudos em todo o mundo constatam taxas do mesmo nível ou piores que nos Estados Unidos. Por exemplo, na década de 80, professores e pais na Holanda, China e Alemanha classificavam as crianças mais ou menos no mesmo nível de problemas constatados para as crianças americanas em 1976. E alguns países tinham crianças em piores condições que os atuais níveis americanos, incluindo Austrália, França e Tailândia. Mas isso talvez não continue assim por muito tempo. As forças maiores que empurram para baixo a espiral descendente em competência emocional parecem estar ganhando velocidade nos Estados Unidos em relação a muitos outros países desenvolvidos.
Nenhuma criança, rica ou pobre, está livre de riscos. Esses problemas são universais e ocorrem em todos os grupos étnicos, raciais e de renda. Assim, embora as crianças na pobreza tenham um pior registro em indicadores de aptidões emocionais, sua taxa de deterioração, com o correr das décadas, não foi pior que a das crianças da classe média ou rica. Todas mostram a mesma queda constante. Também houve um triplo aumento correspondente no número de crianças que receberam ajuda psicológica. Entre parênteses, talvez um bom sinal, mostrando que se pode contar com mais ajuda, fecha parênteses. Além de uma quase duplicação do número de crianças com bastantes problemas emocionais para que devessem receber essa ajuda, mas que não a recebem. Entre parênteses, um mau sinal, de cerca de 9% em 1976 para 18% em 1989. Uri Bronfenbrenner, o eminente psicólogo da Universidade Cornell, que fez uma comparação internacional do bem-estar das crianças, diz: na falta de bons sistemas de apoio, as tensões externas tornaram-se tão grandes que mesmo famílias fortes estão desmoronando. A febre, instabilidade e inconsistência da vida diária graçam em todos os segmentos de nossa sociedade, incluindo os bem-educados e ricos. O que está em jogo é nada menos que a próxima geração, sobretudo os homens, que ao crescerem são especialmente vulneráveis a forças desintegradoras como os efeitos devastadores do divórcio, pobreza e desemprego. O status das crianças e famílias americanas está mais desesperados que nunca. Estamos privando milhões de crianças de sua competência e caráter moral. Não é só um fenômeno americano, mas global, com a competição mundial para empurrar os custos da mão de obra para baixo, criando forças econômicas que pressionam a família. Vivemos tempos de famílias economicamente acossadas, em que os dois pais trabalham longas horas, de modo que os filhos são deixados a seus próprios recursos ou à TV como babá, em que mais crianças do que nunca são criadas na pobreza, em que a família de um só dos pais se torna cada vez mais comum, em que mais bebês e crianças pequenas são deixados em creches tão mal operadas que equivalem a abandono. Tudo isso significa, mesmo para pais bem-intencionados, a erosão dos incontáveis pequenos e protetores intercâmbios entre pai e filho que constroem as aptidões emocionais. Se as famílias não mais funcionam eficientemente para dar a todas as nossas crianças uma base firme na vida, o que vamos fazer? Uma olhada mais cuidadosa na mecânica dos problemas específicos sugere como determinados dados sobre aptidões emocionais ou sociais deitam as fundações para graves problemas e, como corretivos ou preventivos, bem orientados, podem manter mais crianças na linha.